E nós não podemos acreditar na ideia de que alguma coisa possa se tornar muito boa se ela não tenha sido resultado de uma declaração de Deus, das palavras de Deus. Deus tem a sua maneira de fazer as coisas. E quando você vai olhar para Gênesis, você vai ver que por 10 vezes existe a expressão disse Deus. Deus falou 10 vezes. E o número 10, dentro da numerologia bíblica, significa ordem e justiça. Olha que lindo. Ele disse. E conforme ele fala, expressa a sua ideia por meio da sua palavra, o Espírito Santo que paira sobre a face das águas. Você já parou para pensar que quando você fala, você sopra? Sim ou não? Então imagine que quando Deus estava falando, por meio do seu Filho, ele já soprava o seu próprio Espírito, que pairava sobre a face das águas, transformando cada palavra em realidade. E depois de 10 declarações, ele olha para tudo que ele criou, e ele diz, isso é muito bom. Para que nós venhamos ter uma vida que agrade a Deus, é necessário que tudo que você faça, primeiro seja resultado do ouvir a Deus. Estamos juntos? Quando nós ouvimos, antes de fazer, você não precisa orar para que Ele abençoe o que você está fazendo, porque o que você está fazendo já foi abençoado, porque Ele mesmo falou o que era para fazer. Quanto mais a gente ora para que Ele abençoe o que estamos fazendo, mais estamos dizendo que não ouvimos eles antes de fazer. Porque quando Ele fala, o que Ele está falando já significa o que Ele está fazendo. Haja e ouve. Quando Deus fala, a palavra é o verbo é a ação. Ele já move as coisas por meio da sua palavra. Isso vai fazer com que você se esforce menos. Por que nós vivemos cansados? Porque fazemos muita força e ouvimos pouco. Quanto mais ouvimos, menos força fazemos e mais as coisas se movem. Porque aqueles que esperam no Senhor correm e não cansam. Para que nós possamos ouvir a voz de Deus, precisamos entender a importância da palavra de Deus na nossa vida. Quando o homem deixa de ouvir a palavra de Deus, ele se perde de Deus. E depois de 10 gerações, a 10ª geração depois de Abel, a 10ª geração depois de Adão, Noé, vem trazendo as declarações de justiça e visita a terra. Deus visita a terra por meio do dilúvio na 10ª geração depois de Adão. É muita coincidência, não é? Porque o que significa 10 mesmo? Ordem, colocar as coisas em ordem de novo. Ele ordena as coisas de novo por meio de Noé. Depois ele chama Abraão para que se estabeleça uma nova base, uma matriz, a partir do qual ele vai constituir um novo povo, como testemunho a todas as nações e todos os tempos. E ele estava intercedendo diante de um juízo iminente em Sodoma e Gomorra, e ele intercede pelos justos de Sodoma e Gomorra. Se houvessem pelo menos 10, dentre os 10.000 habitantes, toda uma cidade seria poupada se houvessem 10. Mas não haviam 10 justos numa cidade de aproximadamente 10.000 habitantes. Isso parece coincidência, mas não é. Você vai ver depois, quando Deus vai cumprir a promessa de libertar os descendentes de Abraão dentro desse período no Egito. O processo de libertação de um povo passou por uma guerra espiritual de 10 pragas. Para que Deus restabelecesse a ordem, era necessário que esse povo rompesse com uma estrutura espiritual, sociopolítica, econômica, cultural, religiosa, para experimentar uma nova ordem no deserto, um lugar onde não havia paredes, sem limites, um lugar onde Deus construiria algo do zero, a partir da sua própria palavra. Uau!
E depois que ele liberta esse povo, ele entrega 10 palavras. 10 mandamentos. É muita coincidência. Por que eu estou te dizendo isso? Você tem 10 dias para que Deus ordene a sua vida. 10 dias. 10 dias, Deus fala, ordena, estou aberto, pode falar. Estão entendendo, queridos? Por isso que nós queremos dar 10 passos para que você não tenha desculpa de que não consegue ouvir a voz de Deus. Por que que o ouvir é tão importante? Nós nos tornamos um tipo de gente visual. Mas nós percebemos as coisas espirituais a partir do que ouvimos e não a partir do que vemos. Por quê? Porque depois da queda, o que vemos a partir dos olhos naturais distrai a nossa mente, o nosso coração daquilo que é espiritual. Nós confundimos e a chamamos de realidade aquilo que se pode tocar. E eu quero que você entenda algo. Quando ouvimos Deus, vemos como Deus vê. E a visão de Deus está muito além de tudo aquilo que o homem natural pode ver. Uau! Quando ouvimos Deus, os nossos olhos se abrem, porque a sua palavra é luz. Lâmpada para os pés, te ajuda a tomar decisões agora. Luz para o caminho, e te mostra onde você vai estar amanhã. Uau! Quando ouvimos Deus, vemos a situação como Deus vê. E a forma como Deus vê está muito além daquilo que o homem natural pode enxergar. No princípio era o verbo era a vida, e a vida era a luz dos homens. Estão entendendo? Quando o homem se separa de Deus, quebra a relação com Deus, ele perde a vida, e junto com a vida ele perde a luz. E ninguém consegue ver sem luz. Ninguém consegue ver sem luz. Por isso que Paulo vai explicar em Romanos 1, ele vai explicar que o homem, achando que tomando conhecimento se tornaria sábio, se tornou tolo, e o seu coração obscurecido. Ou seja, quando a Bíblia fala que os olhos do homem se abriram, não é porque ele começou a ver, mas é porque ele perdeu a visão. Quando ele deixa de ouvir Deus, ele perde luz. Se ele perde luz, ele perde percepção da realidade. Por isso que a primeira coisa que ele viu é que estava nu, porque no escuro a única coisa que é real é você. Por isso que o pós-moderno ele é individualista, porque a única coisa que importa, a única coisa que ele sabe que existe é o que ele sente. E sabe o que acontece? A sua visão de mundo muda, porque você não vê mais Deus a partir de quem Deus é, você vê Deus a partir de como você se sente. Porque sem luz ninguém vê a realidade, mas no escuro você tem sentimentos, e eu projeto meus sentimentos nas coisas, e aí eu chamo isso que é projeção dos meus sentimentos obscuros de realidade. Deus é um carrasco, ele sente medo e se esconde, mas Deus não é assim. Por que ele projeta isso em Deus? Porque ele sentiu medo, e ele se esconde de Deus, porque projetou em Deus o seu sentimento. Ele era um com a mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne. De repente ele começa agora a dizer, foi essa mulher que você me deu. Parece que já não estão tão unidos assim, né? Parece que agora é cada um por si e Deus por todos. Percebe? Ele projeta no outro o que ele sente, culpa. Ele sente a culpa, mas ele projeta a culpa. O homem no escuro, ele não consegue ver a realidade. Por isso o que ele sente, o que ele toca, parece ser mais real. Por quê? Porque no escuro você vê com a mão. É ou não é? Se imagina no escuro agora, você vê com... Você tateia no escuro e projeta seus sentimentos. E chama isso de realidade. Só que quando você ouve Deus, alguém acende a luz, você vê como Deus vê. E como Deus vê está muito além do que aquilo que o homem natural pode enxergar. Uau!
E aí muito do que o homem natural chama de realidade, você vai dizer, não é. Porque Deus falou outra coisa. No princípio criou Deus os céus e a terra, não existe nada além do céu e da terra. Então Deus criou a realidade, Ele é o Senhor da realidade. Tem uma história que eu acho sensacional. Eliseu estava com um servo dele, isso você vai encontrar isso lá em Reis, capítulo 6, se eu não me engano, e fala, eu vejo um exército, e agora? O que faremos? Então Eliseu respondeu, presta atenção, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas como assim? Eles são um exército, nós somos 2. Eliseu orou e pediu ao Senhor, Senhor, posso te pedir uma coisa? Abre os olhos dele, para que ele veja a realidade. Uau! O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, aleluia. Estou entendendo? Por isso que quando você ouve Deus, abre a sua visão espiritual. Abraão viu a cidade celestial que nós estamos esperando. Então você começa a perceber o profeta olhando numa visão para um povo de Israel que parecia um cemitério. Mas Deus falou, profetiza, fala a palavra, que isso vai virar um grande exército. Quando alguém vier para você com um relatório, você pergunta, esse relatório tem a ver com o que Deus falou, ou com o sentimento que você tem sobre isso? Antes de falar sobre esses passos, eu quero que você entenda algo. Quero que você saiba, antes de tudo, saiba que o homem original vive pela fé e tem visão espiritual. E a incapacidade de ouvir compromete a capacidade de ver. O homem original era um homem que via claramente, que via espiritualmente. Porque, pensa comigo, nós vemos nas Escrituras algo muito lindo. Êxodo 34, 29, diz assim, ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Ele ficou 40 dias na presença de Deus e o seu rosto, a sua carne resplandecia. E os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente e temiam chegar perto dele. Uma pergunta: se um homem que ficou 40 dias na presença de Deus experimentou a sua carne brilhar, como era o homem que morava nesse lugar? Eu quero fazer com que você olhe para Adão com outros olhos. Não veja Adão a partir do homem que nos tornamos, mas veja Adão a partir do homem que vamos nos tornar. Que há uma glória que há de ser revelada em nós. Estão entendendo? Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Então Adão tinha uma glória. Se Moisés ficou 40 dias e brilhava, como era o homem que morava lá? Aí você entende por que Paulo gemia para ser tomado por essa glória, para ser revestido por um novo corpo glorificado. Porque ele entendia que o homem original é um homem que tem visão espiritual. É um homem de natureza espiritual. Isso faz sentido para você? Olha o que diz na sua Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, fala: se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, se revestiu de glória, se o ministério que era transitório, que era uma sombra para apontar a Cristo, tinha uma glória, ele diz, quanto maior não será a glória do ministério
do Espírito. Ele está dizendo que nós podemos experimentar de uma fé visionária, de um nível de discernimento espiritual, que vai nos levar a experimentar um nível de glória. O que é a palavra glória? Procura numa chave bíblica, você vai ver que a maioria das vezes que aparece a palavra glória na Bíblia está associado com luz, brilho, esplendor e majestade. Então quando você fala vem com a sua glória, você está dizendo vem Deus, acende a luz, revela em mim o que me falta e me completa com aquilo que só o Senhor tem. Olha que lindo, traz luz, ilumina e me completa, preenche. Então, queridos, eu quero que você entenda algo. Reconheça a incapacidade de ouvir. Reconheça que a incapacidade de ouvir é consequência da queda. Na queda, o homem trocou o discernimento espiritual pelo conhecimento do bem e do mal. O que aconteceu na queda? Na queda o homem tinha visão espiritual. Por quê? Porque ele vivia pela fé e não por vista. O que é viver pela fé? A palavra emuná, que significa fidelidade. Ele vivia da sua fidelidade àquilo que ele ouvia de Deus. Quando ele quebra a sua fidelidade ao que ele ouvia de Deus, ele passa a andar pelo que o seu olho vê e não mais pelo que ele ouve. Estamos juntos? Só que o que o seu olho vê está muito aquém daquilo que você só pode enxergar por meio da iluminação do próprio Deus. E você só consegue ver como Deus vê se você ouvir o que Ele tem para dizer. Porque a sua palavra é que vai trazer luz de novo. Estamos juntos? Então o que isso significa? Que o homem estava na luz, ele era um homem que vivia na luz, então ele é levado a um lugar em que ele é colocado à prova. O que é colocado à prova? O seu discernimento. O que é o discernimento? Visão espiritual. O que é visão espiritual? A capacidade de saber o que é e o que não é. Discernir o que é de Deus do que não é de Deus, para que ele possa tomar decisões sábias. O que ele deveria ter feito? Exercitar o seu discernimento. O que você está falando não é a mesma coisa que Deus disse. Se o que você está falando não é o que Deus disse, não é a verdade. Discernir. Estão entendendo? Perceber. Mas ele trocou discernimento por conhecimento. E assim somos nós até hoje, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, em busca de mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, mas cada vez menos discernimento. A queda fez o homem perder a capacidade de discernir o que é e o que não é. Por isso que parece que nós vivemos dentro de um labirinto, sem saída, e não temos clareza nas decisões que precisamos tomar. Por quê? Porque estamos sempre comprando um conhecimento novo, adquirindo uma informação nova, mas a renovação da informação não é a mesma coisa que a renovação do entendimento. Tem alguém aí? Então é muito importante que você entenda isso. Nós não seguimos ídolos mudos. O nosso Deus, Ele fala. O nosso Deus, Ele fala. Uma próxima lição antes dos passos. Nunca esqueça que pela pregação do Evangelho e iluminação do Espírito, nascemos de novo pela fé em Cristo, para ver a realidade do reino de Deus. Por que estamos aqui hoje? Porque nós ouvimos a pregação do Evangelho. Paulo fala que há uma luz no Evangelho. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, para que não veja a luz do Evangelho. Há um Deus nesse século que quer fazer com que as coisas permaneçam no escuro. Ele quer que as pessoas permaneçam no escuro, sem ver, tateando, decidindo pelo sentimento. É o que eu sinto que define quem eu sou, não é o que Deus falou, não é o que eu nasci para ser. Isso é irracionalidade, isso é instinto, isso é um emburrecimento do ser, uma desumanização do homem, porque já não é mais pela verdade, pela lógica, pela razão, pela inteligência, mas é pelo que eu sinto que eu sou uma árvore, então ele vira árvore. Estão entendendo? É ilógico.
É escravidão. Como que uma pessoa que se diz livre não consegue não fazer aquilo que os seus impulsos falam para ela que ela tem que fazer? A liberdade é a capacidade de dizer não para você e sim para o outro. Por isso que a liberdade, ela está associada ao amor responsável. Na liberdade que o homem levanta na pós-modernidade não existe amor, existe egoísmo. Logo não é liberdade, é escravidão. Tem alguém aí? Nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós fomos iluminados. 2 Coríntios 4:6 fala que das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que lindo isso. Então, algumas coisas que nós precisamos entender nessa noite para que possamos avançar. Quando Deus diz, todas as coisas começam a encontrar o seu lugar. Estamos juntos? Porque é isso que Deus faz quando Ele fala. As suas palavras ordenam o desordenado, alinham o que está desalinhado, arrumam o que está bagunçado. Precisamos ouvir a sua voz para que possamos ter de novo visão espiritual, querido. Não podemos ser guiados por sentimento, somos guiados por fé. Não é o que eu sinto, é o que eu creio. E o que eu creio está baseado naquilo que eu vejo. Nós precisamos ver espiritualmente. A verdadeira fé, ela não é um salto no escuro, ela é uma fé visionária. Lembre-se, quando ouvimos Deus, vemos como Deus vê. E a forma como Deus vê está muito além de tudo aquilo que o homem natural pode enxergar. Amém, queridos?